Galera, bem-vindos novamente à nossa aula aí, né, nessa continuidade aí na disciplina de eletricidade básica. Já falamos sobre carga elétrica, potências de eletrização, condutores isolantes, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, tensão, corrente, e agora vamos falar da associação de resistores. Tá? Hoje eu vou falar sobre associação em série, paralela e mista. Beleza? Então vamos para lá. Bom, associação de resistores. É comum nos circuitos elétricos a existência de vários resistores que encontram-se associados. Os objetivos de uma associação de resistores podem ser, geralmente são esses três objetivos, ok? A necessidade de dividir uma corrente, a necessidade de dividir uma tensão, a necessidade de obter um valor de resistência não disponível comercialmente. Como assim? A gente calcula geralmente, um circuito que a gente quer, por exemplo, atingir uma tensão para tal equipamento, certo? Só que a gente não tem o resistor suficiente, um único resistor suficiente para chegar àquela corrente, àquela tensão, naquele meu equipamento final. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz uma associação de resistores. Isso tanto pode ser em série, como pode ser em paralelo, como pode ser misto, enfim, certo? A gente faz essa associaçãozinha de resistor. Associação em série. Numa associação em série, os resistores formam uma sequência linear de tal forma a fazer a mesma corrente elétrica passar por todos os componentes da associação. Então, o que isso quer dizer? Que a corrente, tá? Quer dizer o quê? Que a corrente será a mesma, veja bem, a corrente será a mesma que vai passar tanto no meu resistor 2, no meu resistor 1, no meu resistor 3, certo? A corrente será a mesma que vai passar tanto no resistor 1, tanto no resistor 2, como no resistor 3, ok? O que vai diferenciar na associação em série de resistores? Vai associar a questão da tensão, certo? A corrente será a mesma no meu circuito, no caso, vai passar, repetindo novamente, vai passar a mesma corrente no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3, certo? O que vai diferenciar? Vai diferenciar essa questão da tensão, que a minha tensão inicial será dividida de acordo com o valor da resistência do meu resistor, beleza? Então, assim, aplicando a lei das malhas, que a gente não vai ver, tá? Vai lá o que? Que a minha tensão inicial aqui, chamada de E, é igual a tensão, voltando aqui, ó, tensão no meu resistor 1, mais a tensão ou diferença de potencial no meu resistor 2, mais a minha diferença de potencial no resistor 3, tá? Somatório dessas três tensões vai resultar na minha tensão inicial. Pela primeira lei de Ohm, que nós vimos na aula passada, podemos fazer que U, que é a minha tensão, é igual a resistência vezes a intensidade corrente, ou simplesmente corrente. Então, substituindo na equação anterior, que é a minha tensão inicial do circuito, ó, voltando aqui novamente no circuito, é a minha tensão inicial do meu circuito, certo? Igual a tensão, como vocês podem ver, ele só substituiu na equação, né? Pegou aqui a equação da primeira lei de Ohm e substituiu aqui, ok? Então, onde tem a minha
tensão 1, nesse caso aqui, ele substituiu como resistência 1 vezes a corrente 1. Mais, aqui está dizendo a tensão 2, então vamos substituir R2, meu resistor 2, vezes a corrente 2, corrente que passa no resistor 2, mais a resistência 3 vezes a corrente que passa no resistor 3. Mas vimos que numa associação em série é a mesma corrente que passa por todos os resistores. Ou seja, veja bem, pessoal, novamente eu estou enfatizando bem esse assunto. Na associação em série de resistores, a corrente será a mesma, tanto no resistor 1, como no resistor 2, 3, 4, 5, enfim. Tanto no resistor N, certo? N resistores aí, até o seu resistor final, beleza? A corrente será a mesma na associação de resistores em série, tá? Lembrando, em série. Então, vimos que na associação em série é a mesma corrente que passa por todos os resistores, ou seja, I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I, que é a minha corrente inicial, que está circulando pelo meu circuito, beleza? Então, isso nos permite colocar a intensidade da corrente em evidência. Tá, agora vamos usar um pouco mais a matemática também, né? Então, como a corrente é igual, a intensidade da corrente vai passar tanto, que é igual o valor dela, tanto que passa no resistor 1, como passa no resistor 2, como passa no R3, então o somatório é a minha equação aqui final, vai ter a minha tensão inicial, tá? Que é igual a intensidade da corrente, ou só corrente, o valor da corrente, beleza? Vezes o somatório das minhas resistências. Como no caso lá do meu circuito, lá em cima, meu circuitozinho aqui em cima, são três resistências, então são as três resistências, beleza? Isso nos permite, vamos acompanhar aqui, ó. Isso nos permite colocar a intensidade da corrente em evidência. Então, como a gente está vendo aqui, tá? Vamos lembrar um pouco lá da matemática. O I, a gente quer o quê? A gente quer saber como é a equação da resistência, certo? Então, se o I, nesse caso aqui, ele está multiplicando com o somatório dessas resistências, quando um numeral, ou então, nesse caso, um valor, seria uma grandeza, né? O I, quando está multiplicando aqui, eu quero deixar isso aqui em evidência. Quero isolar isso aqui. Como é que eu vou isolar, James? Tirando o I daqui, tá? Deixando só a parte aqui das resistências. Então, como é que eu vou fazer? Como o I aqui está multiplicando, a matemática diz que quando você desloca o I para do outro lado da igualdade, como o I está desse lado e eu quero jogar para o outro lado, quando o I, nesse caso aqui, está multiplicando, então ele vem em operação inversa à multiplicação, tá? Que é a divisão, beleza? Então o I, como está aqui multiplicando, ele vem para cá dividindo, como vocês estão vendo aqui, ó. Certo? E esse somatório aqui, R1 mais R2 mais R3, eu chamo de resistência equivalente, beleza? E aqui é a equaçãozinha da minha associação de resistores em série. O REC, que é abreviado de resistência equivalente. Assim chamamos de resistor equivalente o resistor teórico, tá? Teórico, que sozinho vale por toda a associação. Fatos importantes sobre a associação em série. Todos os resistores são atravessados pela mesma corrente. Logo, a intensidade da corrente é igual para todos.
queda de tensão do resistor equivalente é a soma das quedas de tensão de cada resistor da associação. Quando fala queda de tensão, pessoal, é esse Uzinho aqui, tá? Esse U aqui, beleza? Também pode ser chamado tensão. Tensão, melhor dizendo queda de tensão, beleza? Naquele resistor. Vamos para o nosso terceiro item. A resistência do resistor equivalente é a soma das resistências de cada resistor da associação. Então, vamos lá reler aqui esses fatos importantes na associação em série de resistores. Ponto 1. Todos os resistores são atravessados pela mesma corrente. Logo, a intensidade da corrente é igual para todos. Ponto 2. A queda de tensão do resistor equivalente é a soma das quedas de tensão de cada resistor da associação. Ponto 3. A resistência do resistor equivalente é a soma das resistências de cada resistor da associação. Ou seja, representado aqui em grandezas, em equações, a corrente equivalente é igual a todas as correntes que passam, certo? A intensidade de corrente que passam em todos os resistores. A minha queda de tensão equivalente, o resistor equivalente, é igual ao somatório da queda de tensões, até N queda de tensões. E o resistor equivalente é igual a somatório, tá? Como vocês estão vendo, o somatório dos resistores equivalentes, das resistências do resistor equivalente, da associação. Um exemplo. Bom, eu tenho aqui que a minha tensão inicial, que é 30 volts, tá? Meu resistor 1 é 100 ohms, meu resistor 2 é 200 ohms, meu resistor 3 é 500 ohms e meu resistor 4 é 100 ohms também, beleza? Então o que é que a gente quer aí? Determine a resistência equivalente do circuito, a intensidade da corrente I fornecida pelo gerador E, a queda de tensão que cada um dos resistores provoca. Então, trata-se de uma associação em série de resistores, como a gente pode ver. Então, para resolver o item A, que ele está pedindo resistência equivalente do circuito, basta somar as resistências individuais. Então, a gente vai pegar o valor do R1, que é 100 ohms, mais 200 ohms, mais o valor da resistência 3, 500 ohms, aí mais a resistência do resistor 4, que é 100 ohms. 100 mais 200, 300, mais 500, 800, mais 100, 900. E o nosso resistor equivalente vai ser 900 ohms, certo? Item A já foi respondido. Substituindo todas as resistências pelo resistor equivalente, o circuito acima reduz-se a. Então, quando a gente está reduzindo já o circuito aqui, já é para questão B, tá? Eu indico até você ir desenhando já. Você já pega nesse caso aqui a resistência equivalente da associação em série. Você já pode desenhar esse circuitozinho para ilustrar melhor sua resposta, beleza? Para facilitar a sua resposta. Então, o item B está pedindo a intensidade da corrente I, que não temos ainda. Pela lei de Ohm, já temos que a tensão e temos a minha resistência. Eu estou querendo a minha corrente, certo? Pela lei de Ohm, tá? Vai ser o quê? Tensão dividido pela resistência. Então eu vou pegar a minha tensão gerada dentro do meu circuito, dividido pela minha resistência equivalente, em que vai dar, nesse caso aqui, ele representou a inflação, né? Vocês podem representar a inflação caso acham melhor, mas se não, vocês podem dividir 1 dividido para 30, vai dar um número bem pequeno, tá?
Então, nesse caso aqui foi 30 amperes. Beleza? Como é uma associação em série, todos os resistores receberão a mesma intensidade de corrente elétrica. Assim, resolvemos o item C, usando novamente a primeira lei de Ohm. Vamos voltar aqui. O item C está perguntando o quê? A queda de tensão que cada um dos resistores provoca. Então, para você descobrir a queda de tensão, é só você aplicar a primeira lei de Ohm, certo? Mas qual é a grandeza que eu vou escolher, Jacques? A tensão, tá? Então, a primeira lei de Ohm diz o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente, ou a corrente, beleza? Então, você tem a resistor com a sua resistência lá, e você descobriu a sua corrente. Então, você acha a queda de tensão em cima de cada resistor, beleza? Então, aqui, por exemplo, a queda no resistor 1 vai ser 10 dividido por 3 volts. Para o segundo resistor, 20 dividido por 3 volts. Para o terceiro, mesma coisa que vocês estão vendo, 50 terços, né? 50 terços volts. E finalmente, para o último resistor, será, para o quarto resistor no caso, né? Será 10 terços volts. Beleza? Associação em paralelo. Numa associação em paralelo, os resistores são arranjados de tal forma a terem dois pontos de contato entre eles. Isso faz com que todos os membros da associação apresentem a mesma queda de tensão e a corrente seja dividida entre eles. Veja bem, tá? Já é importante a gente saber ler e interpretar bem as coisas. Na associação em série, ela diz o que para a gente? Que na associação em série, a corrente é a mesma, é a que atravessa todos os resistores, são a mesma, porém, a queda de tensão é diferente. Isso, é claro, dependendo do valor da resistência, mas a queda de tensão ela difere, diferente da minha tensão gerada, tá? A corrente é igual, que é igual da minha fonte geradora, que sai da minha fonte geradora, isso na associação em série. Já na associação paralela, ou em paralelo, a tensão é igual, tá? Que sai lá da minha fonte gerada, da minha fonte geradora, como por exemplo uma bateria, porém a corrente é diferente, a corrente se divide, tá? Então vamos ver um pouco melhor sobre isso. Observe o circuito abaixo que apresenta uma associação em paralelo de resistores. Então, está aqui, por exemplo, uma bateria, tá? Sai a sua corrente, essa bateria, chega nesse ponto aqui e ele se divide. Uma parcela da corrente vai para cá, chamada de I2, e outra parcela da corrente vem para cá, chamada de I1. Beleza? E um atravessa um resistor 1, que tem uma queda de tensão U1. I2, que passa pelo resistor 2, que gera uma queda de tensão U2. Beleza? Então a corrente nesse ponto aqui, tá? Será 1 ou que chega nesse ponto aqui a corrente, ou nesse ponto aqui a corrente será o que? Lembrando lá de lei de Ohm, tá? Lembrando lá de lei de Ohm. A corrente, ou simplesmente I, nesse caso aqui, será I1 mais I2, tá? Então, o I, lá na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm, o I, como é que a gente acha o I? Tensão dividido pela resistência, tá? Tensão dividido pela resistência, lá na primeira lei de Ohm, certo? Então, a minha intensidade final aqui será a soma das correntes. Como eu não tenho valor nem de I1 nem de I2, nesse caso eu posso representar assim,
usando a primeira lei de Ohm, que a tensão U ou queda de tensão dividido pela resistência do resistor 1, mais a queda de tensão 2 dividido pela resistência do resistor 2. Como ambos os resistores estão ligados aos mesmos dois pontos, a queda de tensão é igual para os dois, ou seja, I1 é igual a 1. Voltando, tá? Como ambos os resistores estão ligados aos mesmos dois pontos, como vocês podem ver, os resistores estão ligados nesse e nesse mesmo ponto aqui, tá? A queda de tensão é igual para os dois, ou seja, o 1 é igual a U2, que é igual a 1. Daí a equação para a resistência equivalente no sistema paralelo será que 1 dividido por REC, como a gente sabe que é a resistência equivalente, que é a abreviatura de resistência equivalente, que é igual a 1 dividido pela resistência do resistor 1, mais 1 dividido pela resistência do resistor 2. Beleza? Os fatos importantes para a associação em paralelo são a corrente que passa, gravem bem esses fatos importantes, beleza? A corrente que passa pelo resistor equivalente é a soma das correntes que atravessam os resistores individuais. Ponto 2. Né? A queda de tensão do resistor equivalente é igual às quedas de tensões dos resistores individuais. Observe que a última equação acima pode ser escrita como R1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais, enfim, até a quantidade de resistores em paralelo que você tiver. Beleza? Então, exemplo. Observe o circuito abaixo, com 3 resistores em paralelo. Como vocês podem ver, tem uma tensão aqui na minha fonte geradora, gerando aqui uma corrente. Tá? O meu resistor 1 tem 100 ohms de resistência. O meu resistor 2 tem 100 ohms de resistência. E o meu resistor 3 tem 200 ohms de resistência. Então, determine a resistência equivalente do circuito. Item A. Item B. A intensidade da corrente I fornecida pelo gerador E ao circuito. Item C. A intensidade da corrente que passa através de cada resistor. Sendo uma associação em paralelo de resistores, podemos determinar a resistência do resistor equivalente a partir da soma das condutâncias. Como assim, Jackson? Bom, vamos lá. Temos aqui a nossa equação tradicional, correto? Então, como é que chegou aí, tá? Como a gente talvez não lembre, MMC. Não, MDC, máximo divisor comum, tá? Então, que nesse caso aqui vai ser, o máximo é 200. Se eu pegar 200 aqui, como é que ele vai ser? 200, boto 200 aqui, tá? Então, 200 dividido por 100 vai ser 2. 2 vezes 1, 2. Mais 200, então mais. Novamente a gente faz aqui 200 dividido por 100, 2 vezes 1, 2. 2 do primeiro aqui, mais 2 do segundo aqui, mais, nesse caso aqui vai ser 1, certo? Então aqui vai ser 5 dividido por 200, certo? Só que eu quero achar o meu REC, não é 1 dividido por REC, eu quero achar a minha resistência equivalente, tá? Como é que eu vou achar?
Como o REC aqui está embaixo, 1 dividido para REC é só eu inverter, tá? Eu estou invertendo, beleza? Como eu inverti no termo antes da igualdade, então eu vou inverter também no termo depois da igualdade, certo? Como eu inverti esse caso aqui, também vou inverter ele aqui. Como o 200 está em cima, então o 200 agora vem para... Como o 200 está embaixo, perdão. Como o 200 está embaixo, ele vem para cima. Certo? Então minha resistência equivalente é igual a 200 dividido por 5, resultando em 40 ohms. Beleza? Resultando em 40 ohms. Qualquer dúvida sobre isso aí, a gente pode marcar uma aula aí, beleza, gente? Ou senão vocês podem ir lá no meu PV. Atalho para o cálculo da resistência equivalente à associação em paralelo. Uma das grandes dificuldades apresentadas pelo vestibular, ou o cursinho aí, é a imposição de um limite de tempo relativamente curto para a resolução dos problemas propostos. Assim, a existência de alguns atalhos. Vejamos dois casos especiais em associações em paralelo. Associação de N resistores iguais em paralelo. Supõe que uma associação em que há N resistores, todos com o mesmo valor, calculemos a resistência equivalente como proposto acima. Como vocês podem, acabou de vir sobre isso aqui, né? Conclusão. Quando houver N resistores iguais associados em paralelo, a resistência equivalente é obtida tomando-se o valor de um dos resistores e dividindo pelo número de componentes da associação. Por exemplo, considere uma associação com 5 resistores de 40 ohms cada. A resistência equivalente será N, como os resistores têm um valor iguais, né, de resistência, então você vai pegar o valor do padrão, né, dos resistores, dividir pelo número de resistores. E a sua resistência equivalente vai dar 8 ohms nesse caso. A associação de dois resistores diferentes em paralelo. Vamos calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo composta por dois resistores de valores diferentes, R1 e R2. A nossa equação inicial aqui, tá? Que é igual a... Nesse aqui, pessoal, vocês vão utilizar R1. Vão utilizar o inverso, né? Vão inverter. Nesse caso aí, tá? É a mesma coisa, é o MDC, vamos fazer. Como nenhum dos dois aqui a gente não tem nem R2 aqui, nem R1 aqui, então vai ser R1 vezes R2 no seu MDC. Você bota aqui embaixo, aí joga um traço para cima, certo? Então vai pegar R1 vezes R2 dividido por R1. Vai dar o quê? R2. R2 multiplicado por R1 por R1, então vai dar R2 mais R1 vezes R2 dividido por R2 vai dar R1, então vai dar R1 mais R2, beleza? Ou R2 mais R1. A somatória não vai, a ordem de somatório não vai interferir no valor nesse caso. Ou se não, para você achar seu REC, a fórmula é essa aqui, ó. Beleza? A fórmula é essa aqui. O que ele fez daqui para cá, James? Lembra lá que eu falei um poucos instantes que o meu REC aqui, ó, ele tá 1 dividido por REC, só que eu quero conhecer, eu quero achar o meu, quem é meu REC. Então eu vou inverter. Se a minha equação aqui com dois resistores diferentes em paralelo é essa aqui, então eu quero inverter. Como eu estou invertendo antes da igualdade, eu também vou inverter depois da igualdade, resultando aqui nessa equação. Quem está multiplicando aqui vem para cima e quem está somando vem para baixo, certo? Inverteu. Conclusão. Quando houver dois resistores diferentes associados em paralelo, a resistência equivalente é obtida tomando-se produto entre as resistências e dividindo pela soma dos referidos valores. Por exemplo,
sejam dois resistores, um de resistência 6 ohm e outro de resistência 3, associados em paralelo. A resistência equivalente será 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 18 dividido por 9 vai dar 2 ohms. E aqui, 2 ohms é a minha resistência equivalente. Beleza? Observação importante. Duas regrinhas interessantes para lembrar que ajudam a verificar o resultado obtido. Numa associação em série, a resistência equivalente é maior do que qualquer resistência presente no circuito. Então, se você estiver somando sua resistência equivalente numa associação em série e estiver dando menor do que qualquer resistor do seu circuito, então está errado. Tá errado. Vamos para o segundo ponto. Numa associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que a menor resistência presente no circuito. Então, se você estiver calculando a sua resistência equivalente numa associação em paralelo, tá? Em paralelo, a sua resistência equivalente deve ser menor do que a menor resistência presente no seu circuito. Se não tiver menor do que a menor resistência no seu circuito, então, sinal que você está calculando errado a sua resistência equivalente. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre a associação mista. Uma associação mista de resistores nada mais é do que a reunião desses dispositivos através de ligações em série e em paralelo. Para a resolução de circuitos deste tipo deve-se tomar o máximo de cuidado com a configuração apresentada, já que não existe um procedimento padrão para o cálculo das grandezas envolvidas. Uma maneira de proceder é calculando por etapas, redesenhando o circuito com os resultados obtidos. Uma maneira muito interessante que eu indico para vocês é redesenhe o circuito para cada resultado obtido. Beleza? Vamos lá, um exemplo aí. Considere o circuito apresentado abaixo. Aqui temos 20 ohms, 10 ohms, 40, 30 ohms, que é 60 ohms e aqui é 60 ohms. Certo? A dica é sempre comece do seu lado direito, vindo para o seu lado esquerdo, tá? Eu comecei desse lado aqui e vou encurtando para cá, beleza? Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó, é só fazer uma observação. Esse resistor com esse aqui, eles estão em paralelo, tá? Eles estão no mesmo ponto. Vamos imaginar, por exemplo, uma corrente vindo aqui, corrente vindo. Se a corrente chega aqui nesse ponto, ela vai dividir para cá, ela vai dividir para cá, certo? Então esses dois resistores eles estão em paralelo. Observe que os resistores desta casa estão em paralelo. Como são dois resistores diferentes, usemos um dos atalhos apresentados. Então a resistência equivalente para esses dois resistores será 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60, que vai resultar em 20 ohms. Certo? Eu vou redesenhando o meu circuito. Assim podemos substituir os resistores 30 e 60 por um só de 20. Eis um novo circuito. É importante sempre você redesenhar o seu circuito para você não se perder. Beleza? Então vamos lá. Redesenhando o meu circuito, notemos que esse com esse aqui e esse aqui, eles estão em série. Tá? Sempre imagine uma corrente vindo por aqui, ó. Por aqui. Essa mesma corrente ela vai passar nesse aqui. Quando chegar aqui vai descer. Então será uma corrente só, tá? Ele não será uma corrente só. Então esses três resistores aqui estão em série. O destaque agora apresenta uma associação em série. Seu equivalente é R é igual a 10 mais 10 mais 20. Que vai resultar em 40 ohms. Substituindo a associação pelo equivalente, o circuito assim vai ficar. Ó, note que está diminuindo o nosso circuitozinho, né? Então, note que esses dois aqui agora estão em paralelo, com
como é que você sabe já? Eles estão, se eu imaginar que é uma corrente aqui, se a corrente chegar nesse ponto, ela será dividida. Uma parcela da corrente vai para cá e a outra parcela da corrente vai descer, beleza? Então, esses dois circuitos eles estão em paralelo. Ou também, esses dois resistores eles estão divididos por dois pontos, né? Nesse ponto comum aqui e nesse ponto comum aqui. Resolvendo os dois resistores em paralelo, obtemos que o resistor, nesse caso aí, desses dois resistores aí de 40, será 20. Tá? Veja que as etapas aqui, estamos utilizando sempre as fórmulas mais rápidas, né, de calcular os resistores equivalentes. E o nosso circuitozinho aqui está por enquanto assim. Novamente substituindo a associação pelo equivalente, obtemos. Note que esses dois aí estão em série, tá? Chegamos então que em série é só somar. 60 mais 20 será 80. E o circuito fica aqui. O circuito, nesse caso aí, vai ficar só esses dois resistores. Note que eles estão em paralelo. Tá? Eles estão divididos por esses pontos aqui. Sempre lembre que se vier uma corrente para cá, ela desce uma parcela para cá e a outra parcela passa para cá. Beleza? Finalmente, resolvendo essa associação em paralelo, chegamos à resistência equivalente do circuito completo, que é 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80, que é igual a 16 ohms. Beleza? Então, essas outras associações vamos ver na próxima aula. Agora eu vou botar um videozinho para vocês verem um pouco sobre... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os tipos de resistores. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os variados tipos de resistores. Então, eu preparei aqui uma folha de contato com os tipos de resistores e eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então, nessa parte de baixo aqui eu tenho 4 resistores, são resistores de fio. Ele recebe esse nome porque basicamente ele é um fio enrolado sobre uma superfície cerâmica normalmente. A característica do resistor de fio é que geralmente ele trabalha com baixas resistências e altas potências. Você pode ver que eles têm um corpo maior para uma dissipação maior de calor. E eles são bastante utilizados mesmo para realizar dissipação de calor. Eles têm uma precisão relativamente baixa, porque a função dele, né, basicamente dissipar calor, então ele não precisa de uma precisão muito alta. Então esses resistores geralmente eles ficam na faixa de 10% acima aí de precisão, e aí a resistência dele vem descrita no corpo. Então tem esses 4 aqui. Esse aqui a gente consegue até ver, ó, no corpo do resistor a gente consegue ver os fios enrolados. Esse aqui é possível a gente ver os fios enrolados. Então esses 4 aqui são os resistores de fio, né? Trabalham aí basicamente com aquecimento, né? Vão trabalhar aí com a dissipação, né? Vão trabalhar com a dissipação de calor, né? Em baixa precisão. Eu tenho aqui um resistor do tipo de carvão. O resistor de carvão, ele trabalha com um tubo que no interior a gente tem um material de preenchimento, né? Que é misturado com uma quantidade de carvão granulado. Isso aí faz com que ele tenha uma resistência, né? Através dessa mistura aí. Eles também têm uma tolerância maior, né? Eles têm uma precisão de cerca de 10 a 20% da tolerância desse resistor. Ele trabalha com um sistema de identificação através das faixas de cores, né? Então a gente usa a tabela de cor para identificar o resistor. O código de cores a gente pretende ver mais na frente, beleza? Baixa, ele tem uma tolerância alta aos níveis de resistência. Aqui eu tenho 3 resistores, que são esses 3 resistores aqui, pessoal, são os resistores de filme, tanto o filme de carbono quanto o filme metálico. Esses são os resistores que a gente mais encontra, tá, dentro dos aparelhos eletrônicos. Eles são relativamente baratos, são os componentes eletrônicos mais baratos que a gente tem, e eles têm uma
identificação deles é feita através de cor, e ele possui um cilindro de cerâmica coberto por uma película metálica ou uma película de carbono. Então, um filme de carbono, um filme metálico. Então, aqueles resistores mais comuns que a gente tem dentro dos eletrônicos aí. Essa sujeirinha aqui não é uma sujeirinha, não. Isso aqui é um resistor SMD, que é o Surface Molded Device. Então, esse resistor SMD é aqueles resistores pequenininhos que a gente tem dentro dos celulares, dentro dos computadores. Aqui na ponta do meu dedo, esse é um resistor, inclusive, de 100 ohms, tem 100 ohms, é um resistor SMD bem pequenininho. A gente encontra ele nos celulares, nos computadores, das placas bem pequenas aí. Okay? Então, esse é um resistor SMD, funciona exatamente igual aos outros resistores. A gente tem outros 3 resistores aqui, que são resistores variáveis. O potenciômetro, inclusive, já falei algumas vezes aí sobre o potenciômetro, que é um resistor que a gente consegue, através do estilo aqui dessa alavanca, que a gente consegue mudar a resistência. A gente tem uma sonda NTC aqui, que é um resistor também variável, e ele varia de acordo com a temperatura. Tá? É um sensor de coeficiente negativo de temperatura, uma sonda NTC. Eu falei em vídeo anterior sobre esse resistor. É um tipo de resistor também que é usado como uma sonda para temperatura, né? Um sensor de temperatura. Outro que eu também já falei em vídeo anterior é esse sensor aqui, que é o sensor LDR, que é o Light Dependent Resistor. Então, é um sensor dependente de luz. Então, ele varia a resistência de acordo com a quantidade de luz que é incidido sobre esse resistor. Então, também é um resistor. Esses 3 são resistores variáveis, quer dizer que a resistência deles varia. Esses aqui são todos resistores fixos, né, que não há variação de resistência neles, eles têm um valor fixo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Inscreva-se, não deixe de se inscrever em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Então, galera, até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou deixar o link aí da aula para quem se interessar um pouco melhor e ver, tá? Essa aulazinha sobre alguns tipos de resistores. Então, até a próxima. Valeu!